Israel sobrevivia da agricultura. O que movia, o que dava sustento a Israel era a plantação. Só que a Bíblia diz que Israel plantava, e quando chegava o período de colher a novidade da terra, a Bíblia diz assim: vinha os midianitas como gafanhotos. Eu acho interessante que a Bíblia faz questão de deixar explícito no plural, e aqui quando está falando gafanhotos, a Bíblia está falando de uma nuvem de gafanhotos, e uma nuvem de gafanhotos é capaz de destruir em segundos uma plantação cultivada por longos e longos anos, uma terra arada, preparada para dar lucros por muitos e muitos anos. A Bíblia vai nos mostrar no versículo 6 do capítulo 6, Israel ficou grandemente empobrecido, aleluia, porque eles plantavam, mas quando chegava no dia do saque, os midianitas já tinham vindo e já tinham levado tudo. Olha aqui para mim, sabe como eu comparo essa situação? Você trabalhar o mês todo e chegar o teu dia útil de receber, alguém passar na tua frente, clonar teu cartão, clonar o teu vazamento de dados, sacar o teu salário, e usufruir, viajar, curtir às custas do teu trabalho. Era isso que acontecia com os midianitas, que acontecia com o povo de Deus. Mas caminhe comigo para você entender. Os midianitas no hebraico, midianitas vem de Midian, e no hebraico o nome Midian quer dizer julgamento ou contenda. E sabe quem eram os midianitas? Os midianitas, eles eram povos que comercializavam, eles eram comerciantes. Só que parte do comércio dos midiãs, parte dos seus lucros, parte das suas riquezas vinha de saques, de roubos, de furtos, daquilo que eles tomavam dos outros. E quando nós falamos dos midianitas, nós não estamos falando de povos pobres, nós estamos falando de povos que tinham grandes lucros, mas lucros às custas de roubo, às custas de furto, às custas de prejuízo. Aleluia, aleluia. Quem está comigo diga amém. Só que os midianitas não estavam roubando de Israel apenas a colheita. Havia 3 coisas que os midianitas estavam causando na vida do povo de Israel, e você vai entender, Ítila, onde se encaixa o secreto. Calma que você vai entender. A Bíblia diz que a servidão dos midianitas durou 7 anos, mas foi tempo suficiente para mexer em toda a estrutura do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo não aguentava mais, e sabe o que é que começou a acontecer? A Bíblia diz que alguns começaram a ir para cavernas e outros começaram a ir para covas. Ítila, mas isso é muito simples, não é? Quando a Bíblia diz que alguns estavam indo para a caverna, sabe o que é que a Bíblia está dizendo? É que eles estavam vivendo o isolamento. Isolamento significa, quando você ouve alguém dizendo assim: fulano está isolado, fulano não reage, fulano só dorme além da conta, fulano não comunga mais, não está mais no meio, no ciclo. Isso é sinal de humor deprimido, isso é sinal de comportamento que está afetado. Israel não estava perdendo apenas trigo, o fator comportamental de Israel estava sendo atingido. Então sabe o que era que estava acontecendo? Um monte de gente se isolando, se trancando dentro da caverna, deprimido, cabisbaixo. E os midianitas, enquanto isso, fazendo feira, fazendo comércio e lucrando, enquanto alguém estava isolado. Só que enquanto alguns iam para a caverna, outros iam para covas. O que é isso? Gente viva, se comportando
comportando como morta. Gente viva que estava dizendo: a vida não tem mais sentido, a vida perdeu sentido, a gente quer ir para dentro de uma cova mesmo, a gente quer morrer mesmo, não faz mais sentido isso aqui. Parece simples, mas não é, porque a realidade desse tempo é quantas famílias, quantas pessoas isoladas, porque os midianitas desse século têm tentado roubar a nossa comunhão. Mexe no comportamento, filhos que não sentam mais à mesa, filhos que ficam isolados dentro de quartos 24 horas, pessoas que não têm força para tomar um banho, para botar a cara na rua, perdeu o sentido da vida. E um século aonde nunca se viu lucros da indústria farmacêutica, tantos psicotrópicos e muita gente achando isso normal. Não é, não é. Eu sei que crente pode adoecer, eu sei, nós não somos anjos, nós somos humanos, mas nós precisamos de discernimento espiritual. Não dá para ver tudo isso e ficar de braço cruzado, olhar e aceitar. Cadê fulano? Fulano era uma bênção, mas hoje está onde? Na caverna, isolado, desapareceu, não congrega mais, não comunga mais, não canta mais no grupo, não aparece mais. Está tudo bem, tá não, cadê fulano? Está numa caverna, mas profetizava, era uma bênção, e hoje está como? Vivo, mas se comportando como morto. Isso é muito parecido com sepulcro calhado, por fora aparência de vivo, mas por dentro já morreu há muito tempo. A terceira coisa, glória, a terceira coisa, os midianitas estavam roubando de Israel a celebração. E quando eu falo de celebração, não estou falando só do sentar em volta da mesa, eu não estou falando só de aquelas festas de final de semana, de datas comemorativas, não é apenas disso que eu estou falando. Os midianitas estavam roubando de Israel a celebração. Como assim, Ítila? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se tu não gosta de culto, você tem que entender que tribo você pertence. Porque se tinha um povo que festejava, era Israel. Se nascia menino, tinha festa. Se colhia trigo, tinha festa. Se colhia cevada, tinha festa. Se colhia frutos, tinha festa. Tudo tinha festa. Israel era um povo marcado por ritos e celebração. Logo eu preciso te dizer uma coisa: o Deus da igreja não é um Deus apático. O Deus da igreja não é um Deus neutro. O Deus da igreja, o Deus da Usadege, é um Deus de celebração. Para que tanto culto? Pensa que Deus gosta de culto? De uma igreja que se reúne para prestar a Ele culto. Por quê? Porque tem gente que se incomoda. Para que uma semana de congresso e segunda-feira todo mundo trabalhando e mais isso e mais aquilo? Se tu se incomoda com de segunda a domingo, vem para cá, escuta isso aqui. Israel estava perdendo a celebração. Por quê? Porque quando Israel colhia o trigo e a cevada, eles prestavam uma festa chamada Festa da Colheita. Festa da colheita, festa da colheita, guarde isso. Eles plantavam e quando chegava o período de colher a novidade da terra, a Bíblia diz que eles colhiam. Só que antes de qualquer coisa, os primeiros grãos não era os grãos cheios de bicho, não era os grãos de terceira, era os melhores grãos selecionados. Eles levavam como oferta, eles levavam para colocar no altar. Os primeiros grãos da colheita era levado como elemento de culto, elemento de culto, oferta, oferta, oferta. A festa da colheita era conhecida também como festa de Pentecostes. Era uma festa que acontecia logo após a Páscoa. E sabe como era essa festa? Era festa
festa do colher e reunir. Guarde isso: colher e reunir, colher, reunir e celebrar, colher, reunir e celebrar, colher, reunir e celebrar. Vou falar para você guardar: colher, reunir e celebrar. Sabe quantos dias eram? 7 semanas. 7 semanas. Vou repetir: 7 semanas. Ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. 7 semanas Israel parava para celebrar, para adorar o Deus que manda no céu, manda na terra, o Deus que manda a chuva, o Deus que dá ordem à semente, cresça, floresça, o Deus que faz brotar os grãos, o Deus que dá trigo, o Deus que dá cevada. E tinha a segunda coisa: depois que Israel entregava a oferta. Entenda isso: quando eu estou falando de oferta, eu não estou falando de pegar uma sacolinha e trazer para a igreja, irmão, bota aí para a cesta básica. Eu estou falando de oferta, primícias. Eu estou falando de entregar o melhor. Depois que eles entregavam os primeiros grãos, o povo se assentava. Mesa, comunhão, koinonia, congregar. E vamos fazer o quê? Reunir e celebrar, reunir e celebrar, reunir e celebrar, reunir e celebrar. Mas se não tinha trigo, se não tinha cevada, não tinha oferta, não tinha barulho de culto, não tinha celebração, não tinha mais mesa, culto doméstico, família reunida. Sabe o que era que tinha? Silêncio. 7 anos. Não, irmão, não tem como ser crente cheio da presença, enfrentar uma crise de 7 anos e não se incomodar. Entrar em um ambiente como esse e achar que um ambiente desse é comum, tem alguma coisa errada. Achar que tudo é comum, e a gente vai perdendo algumas coisas. A oferta, o elemento do culto. Aí eu acho que posso trazer para o culto qualquer coisa, eu entrego qualquer coisa, eu dou qualquer coisa. Não. Quando o povo de Israel trazia as primícias, eles estavam dizendo: Deus não só é Deus quando eu clamo, dizendo: Deus, entra na minha guerra e me dá vitória. Quando eles entregavam o melhor, estava dizendo: Ele é Deus do meu tempo, Ele é Deus da minha guerra, mas Ele é Deus dos meus lucros, Ele é Deus dos meus resultados, Ele é Deus da minha força. Porque tem gente que Deus é para ser Deus de tudo na vida dele, só não é para ser Deus da oferta, só não é para ser Deus da colheita, só não é para ser Deus do trigo. Por quê? Porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Mas em meio àquela crise, olha aqui para mim, você vai entender. Eu não vim brincar de culto. A gente não veio aqui se vestir na paleta de cor porque a gente não tinha o que fazer na segunda-feira. O céu nos reuniu aqui nesta noite. Eu estou pregando para a gente que os midianitas têm tentado roubar a tua celebração e tu não está entendendo nada. Eu estou pregando para a gente que o desânimo, a preguiça tem tomado conta. Aí tu perdeu o prazer de cultuar, perdeu o prazer de estar na casa de Deus, perdeu o prazer de participar e acha que tudo é normal. Não, Ítila, é rotina, é trabalho. Eu estou cheia disso e mais daquilo. Ei, não permita que a sua evolução roube a sua vida de devoção. Não permita que teus lucros, teus resultados, a tua carga horária roube a tua vida de devoção. Olha aqui para mim, quanto tempo tem que você não celebra mais? Quanto tempo tem que a tua família não se junta mais em volta da mesa? Porque a gente está achando que Deus
Deus só se manifesta na nuvem, no terremoto. Deus se manifesta no ordinário, em uma família, em volta da mesa, e dizendo: tu és o pão da presença, tu és o pão da presença, tu és o pão da presença. Aí quer glória na igreja, mas não tem glória em casa. Quer fogo no pastor, mas não tem fogo em casa. Quer fogo na dirigente, mas não tem fogo em casa. Ah, sorri aqui para todo mundo, mas na mesa da tua casa ninguém te engole. Conviver com você é amargo, porque os midianitas estão entrando, roubando, mexendo, bagunçando, e você achando normal. Eu não pedi para você fazer isso ainda, mas eu vou pedir pela primeira vez neste culto. Pegue na mão dessa irmã que está do seu lado e diga para ela: não deixa, não, diga com graça: não deixe os midianitas roubar a tua celebração. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá para adorar ou está difícil? Rebara sorebacandarai. Oh, diga para essa pessoa: não deixa os midianitas tirar de nós o barulho de culto. Não deixa os midianitas tocar nos elementos do culto. Ei, abara sobre. Alguém está entendendo isso aqui? Jorabai, eu sebe da candarai. Só que no meio daquela situação toda, Gideão se levanta. E olha aqui para mim, vou contextualizar. Gideão não vai para o WhatsApp, Gideão não vai para o Instagram, para a rede social, porque coisas espirituais e coisas de igreja, coisas sagradas, não se resolvem em rede social, Instagram, TikTok. Não. Muito pelo contrário, nós estamos falando do secreto. Mateus capítulo 6, Jesus começa condenando quem pega as coisas sagradas e usa para fazer espetáculo da fé. Jesus começa condenando quem faz e toca trombeta, quer ser aplaudido, quer ser visto, mas é só teatro, porque no público ele é uma benção, mas no secreto o céu não conhece a voz dele. E deixa eu te dizer, nós estamos vivendo um tempo onde muita gente não acredita mais em profecia, bagunça com as coisas do reino, porque a gente está pegando o que é secreto e expondo na rede social. Abre uma live: amados, eu estou aqui orando, caixa de pedido, Deus me mandou. Deus está dizendo: ei, entra no quarto, fecha a porta, porque o que é sagrado não é objeto de espetáculo. Olha a gente aqui, e a campanha da espada, é a campanha do fogo, é a campanha do vidro, e a gente vira espetáculo. Aí Gideão disse: chega. Culto tem dono, culto tem dono. E para quem é o culto, Gideão? Para ele. Se midianita quiser lucrar, vá lucrar em outro terreno, mas elemento de culto não é objeto de midianita comercializar. Meu Deus. Ele não monta um grupinho. Temos que montar um grupinho, uma intercessão, para Deus arrancar aquela mulher daqui. Temos que montar um grupinho, para Deus arrancar aquele homem daqui.
Gideão está dizendo: o dono da terra é ele. E deixa eu te dizer, quando você vai ler o Novo Testamento, a terra era dada em concessão. Por que que quando Acabe vai lá fazer a proposta, Nabote diz: não vendo, não negocio? Porque eles entendiam terra que é herança, eles entendiam como Deus dando em concessão. Eu não posso vender, eu não posso negociar aquilo que não é meu. Eles olhavam para a terra e diziam: Deus nos deu para plantar, mas longe de mim negociar com aquilo que Deus me deu. Não dá, não dá. Aí Gideão se levanta. Esse é o século da exposição. Eu quero pregar para postar, eu quero ter agenda para postar, eu quero ir visitar um irmão para postar, eu quero fazer para postar. Eu via, irmão, não é que é pecado tu postar, não é isso. Só que eu nunca vi coisa que tem valor. Você já viu algum vídeo de leilão de joia? Ou você já foi numa joalheria? Eu não estou falando, irmão, de bijuteria, nada contra, não é isso. Eu estou falando de ouro, de pedra preciosa. Tem alarme, sistema de segurança. Se tu atravessa, o trem apita. Pá! Limite. Não quebra. Não ultrapassa. Esse é o século da exposição. Senhor, me leva para quê? Me leva para fulano ver. Gideão vai para onde? Gideão diz: eu me recuso a ir para uma caverna. Eu me recuso a ir para uma cova. E para onde você vai, Gideão? Eu vou para onde ninguém quer ir. Porque geralmente, já percebeu que a gente ora, muita gente ora dizendo assim: Senhor, me usa como fulano, me leva para onde fulano está. Não é pecado você admirar a história de homens e mulheres de Deus, só que porque a gente só quer ir para onde fulano vai. E aí você precisa entender: Deus não tem microfone para todo mundo, Deus não tem cadeira para todo mundo, Deus não tem a mesma viagem para todo mundo, Deus não tem o mesmo tipo de agenda para todo mundo. E está tudo bem, até porque servir a Deus não só é cargo, microfone, viagem, avião. Está esquecendo do secreto, tá? Está esquecendo do secreto, tá? Está esquecendo do secreto. Aí Gideão diz: eu vou para onde? Lagar. Sabe o que é lagar? Hitler, eu sei, lagar era lugar de pisar uva, sim. Mas lagar era tanque cavado na rocha. Tanque cavado na rocha. Eu vou repetir para você entender. Sabe o que era lagar? Tanque cavado na rocha. Logo, se era um tanque cavado na rocha, a ordem para chegar lá não era subindo, era descendo. Alguém está entendendo isso aqui? Descendo. Mas Gideão diz: ei, secreto, tanque cavado na rocha. Deixa eu sumir, deixa eu sair de cena. Diga para essa pessoa que está do seu lado: desce para o lagar. Dá para adorar ou está difícil? Sabe o que é que Gideão está dizendo? Eu não invadi terra de ninguém, eu não roubei roça de ninguém, eu não pulei cerca de ninguém. Deus me deu, eu plantei. Quem dá semente, quem dá resultado é Deus. E eu não vou permitir entregar o que é meu na mão de midianita. Não estou entendendo, olha aqui para mim. Você sabe o preço que você pagou para ter a família que você tem? Aí, Tila, agora a gente quer separar, ninguém vai mais cacar um do outro. Não é de graça. O ministério que você tem não vem de graça. A vida espiritual que você tem não vem de graça. Gideão está dizendo: eu ralei, eu plantei, midianita não vai ter lucro às minhas custas. Eu vou descer para me expor. Não, tanque cavado na rocha, vou bater trigo.
Vamos contextualizar. Senhor, não abro mão da minha casa, não abro mão dos meus filhos, não abro mão do meu casamento. Me dá unção, me dá graça, que no abrir da minha boca eu não seja mais um, mas me enche. Me dá alguma coisa para entregar à tua igreja. Deus, que quando eu subir, alguém está entendendo isso aqui? Dá para adorar ou está difícil? Secreto é renúncia. E coisas espirituais não se conquistam à custa de barganha. Coisas espirituais se conquistam com preço. Rebaio, sébria. Se você é do evangelho mamão com açúcar, sinto muito, mas evangelho é sacrifício. Evangelho não é para crente Nutella que não aguenta qualquer coisa. Vou mudar de igreja porque me magoaram. E mas não, é lagar. É bater trigo e bater até o trigo separar da palha. É bater até separar trigo e joio. Ei! Joio também canta. Joio também prega. Joio também profetiza. Agora tem uma coisa: trigo amassado vira pão. Trigo amassado vira pão. Trigo amassado vira pão. Trigo amassado não incha, não torce a cara, não rebela. Trigo amassado vira pão. Pode bater. Gideão disse: ei, é no secreto. Vou bater. Olha aqui para mim. Meu Deus, caminhe comigo. Sabe o que é que Gideão faz? Gideão não terceiriza a responsabilidade. Só vive secreto quem entende: eu não posso terceirizar a responsabilidade. Por quê? Eu acho que eu já falei isso com vocês em algum momento. Minha mãe me criou dizendo: no céu ninguém entra de carona. No céu não entra de carroça. E eu abafava que era uma bicicleta para ir eu, pai e manhã para a igreja. Aí quando manhã começava: lá no céu tem rua de ouro, ela me discipulava dos céus com esse hino. Ela dizia assim: ó, teu pai não leva para o céu, eu não levo para o céu. Eu dizia: oxe, mas eu vou, nem que seja na garupa da bicicleta. Ela: não vai não. Sabe o que é que ela estava me dizendo? Chega uma hora que tu tem que assumir tua responsabilidade. Eu estou falando do secreto. Olha aqui para mim. Pare de terceirizar responsabilidades que são suas. Dá para adorar ou está difícil? Aí, Tila, porque a igreja está assim, porque meu grupo está assim, meu departamento está assado, porque não vai para frente, porque não avança. E tu está fazendo o que no meio dele? Porque tu está dizendo: meu grupo, se está ruim, tu está no meio. Tu é elemento, tu faz parte. Então para de terceirizar a responsabilidade. Gideão não fica crise. Pensa que dá uma agonia viver perto de gente que só lamenta, murmura. Crise, estamos sendo roubados, estamos levando prejuízo. Não, Gideão diz assim: eu conheço o caminho do secreto. Eu conheço o caminho do secreto. E quem conhece o caminho do secreto não terceiriza responsabilidade. Quem conhece o caminho do secreto tem identidade. Quem conhece o caminho do secreto não pega a ferramenta de desviado. Lembra de Davi: eu vou enfrentar o gigante. Aí Saul diz: não, tu vai comer em nome do Senhor. Pega a minha roupa, pega a minha armadura. Aí ele olha e diz: armadura de desviado não cabe em crente. Armadura de desviado é para quem não conhece o caminho do ribeiro. Eu conheço. Eu conheço. Saul, pega esse teu negócio aí, porque eu conheço uma coisa chamada ribeiro. Eu vou descer a fonte.
Eu vou descer a fonte. Lá tem pedra que só o Pai dá, porque tem mistério que é só quem conhece o céu pelo lado de dentro que tem. Quem entende isso aqui? Quem conhece o caminho do ribeiro não copia. Quem conhece o caminho do ribeiro não vive imitação. Quem conhece o caminho do ribeiro, Deus me chamou com uma cantiga de uma nota só, mas Ele sabe que antes de tocar uma nota só, na frente dele vai uma pedra chamada Senhor dos Exércitos, Deus forte, Pai da eternidade. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o nome dele. Quem pode adorar? Olha para essa pessoa que está ao teu lado, para a gente caminhar para terminar. Diga para ele: vai malhar teu trigo? Não, mas diga com graça. Ficou difícil agora? Foi? Olhe para essa pessoa e diga: vai malhar teu trigo. O tempo que você perde cuidando da família do outro, vai malhar o trigo da tua família. Sabe o que é que o céu está me dizendo? Se o trigo é teu, não espera a irmã Vanildes. Se o trigo é teu, não espera a tua dirigente. Se o trigo é teu, não espera teu dirigente. Se o trigo é teu, acha teu tanque cavado na rocha e vai bater. Vai bater. Vai bater. Trabalha. Sabe qual é a melhor forma de vencer crise? Trabalhando. Trabalhar e orar. Não, bora lá. Trabalhar e orar. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é reclamar, murmurar. Meu desejo é orar. E ocupado canta pra tua alma mais uma vez. Trabalhar. E o que? Aonde? Ebai o rebe a sébria. Chorabai o remandou que lebai. Remandou rebar a sébria. Meu desejo. Se quiser adorar, sobe o nível do glória. Gideão pensa que está sozinho. Sozinho. E aqui eu vou dizer algo. Seja excelente na geografia que Deus te confiou. Excelência quando a câmera está na minha cara, quando os números... Não. Secreto. Que não é excelente nas coisas pequenas, nunca será excelente nas coisas grandes. Eu nunca vi ninguém dizer: quando Deus me levantou eu estava fofocando. Quando Deus me levantou eu estava de cara para cima. Eu nunca vi Deus levantar ninguém que vive de cara para cima. Tanque cavado na rocha não era lugar de malha trigo. Tanque cavado na rocha era lugar de pisar uva. E detalhe, não ia para o lagar sozinho. Lagar era lugar que se em companhia. E fazendo barulho, pisando e fazendo barulho, pisando e fazendo barulho. Só que Gideão está dizendo: a família é minha. Eu não vou esperar terceiros para ir comigo. Eu vou defender o que Deus me deu. Levante a sua mão. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para você. Aguenta ela aí se você tem saúde. Se não tem, seja curada agora. Deixa Deus curar teu corpo, teus ossos. Toda artrite, artrose, sai agora e recebe saúde para adorar, para aguentar essa mão lá em cima. Gideão está ficando doido, Gideão. Lagar não é lugar de bater trigo. Lagar é lugar de pisar uva.
O que é que você vai fazer, Gideão? Você não domina Lagar. Mas deixa eu te dizer, crente que vive secreto, Deus treina ele em habilidades que nem ele sabia que tinha. Aguenta essa mão lá em cima, porque eu vim te dizer, te prepara, porque esse secreto está te dando habilidade, áreas de domínio que você não dominava. Não estou entendendo. Deus vai transicionar gente, Deus vai mudar gente de área, Deus vai te dar habilidade, Deus vai despertar talento. E quando tu abrir a boca, não vai ser comum. Alguém vai dizer, eu não sabia que tu cantava. Aí tu vai dizer, nem eu não sabia que tu pregava, nem eu não sabia que tu liderava, nem eu. Recebeu isso onde? Lagar, secreto. Recebe graça agora. Não, recebe graça agora. Recebe graça agora. Erga a mão, erga a voz, porque o Senhor está dizendo, para novos níveis, novas habilidades, para novos campos de combate, novas ferramentas. Recebe graça agora. Assim diz o Senhor, eu vou preparar tuas mãos para a guerra. Eu estou vendo gente que o céu está dizendo, eu vou te dar delicadeza para fazer coisa que tu não sabia fazer. Isso a gente só aprende aonde? No secreto. Recebe agora. Dá para adorar ou está difícil? Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga, você não está em crise, você está em treinamento. Não, irmão, diga com graça aí. Olhe para essa irmã que está do seu lado e diga, você não está em crise, você está em treinamento. E nesse treinamento tem prensa, mas tem azeite. Tem azeitona na prensa, mas tem unção. Tem óleo. Tá descendo óleo fresco. Usa 10. Agora Deus vai renovar a gente aqui. Agora tem gente sem entender nada, porque eles estão dizendo assim, eu já fui te procurar lá na caverna e eu não te achei. Olha aqui para mim. Tem gente que paga caro para te ver numa cova e numa caverna. Só que Deus está dizendo, se você souber, preciso terminar. Olha, trabalhar debaixo da nuvem é bom. Trabalhar debaixo da coluna de fogo é bom. Trabalhar quando tem profeta marchando dizendo, assim diz o Senhor. Gideão não tinha nuvem, não tinha coluna, não tinha profeta. Propósito. E tem hora na vida secreto que é só Deus, você e o propósito. Ei! Não é todo dia que tem manifestação não, irmão. Se tu está esperando esse evangelho de manifestação, fogo, tem dia que não tem manifestação. Gideão trabalhou por vários dias
sem manifestação visível. Porque tem coisa que eu não estou vendo, mas o céu está trabalhando. Diga para essa pessoa: o céu está em movimento. Diga: o céu está em movimento. Ó, não tinha manifestação. Caminhe comigo. Não tinha anjo, não tinha profeta. Eu estou falando até o versículo 11. Não tinha profeta, não tinha raio, não tinha fogo. Mas a partir do capítulo 11, versículo 11, a Bíblia vai nos mostrar: não tinha manifestação, mas tinha supervisão. Supervisão. Não tinha manifestação, mas tinha o anjo do Senhor aqui, ó. Aqui, ó. Aqui debaixo do carvalho. Ah, se você soubesse quem é que está te observando. Você está na mira de Deus. Eu estou pregando pra gente que ninguém te daria uma oportunidade nem para tu ser o flanelinha, mas o anjo do Senhor, enquanto ela rege, olha o anjo. Olha como ela movimenta a mão. Olha como ela se entrega. Tu tá arrumando as flores. Só que enquanto tu arruma as flores, olha o anjo. Olha como ela cuida das flores. Olha como ela cuida do tecido. Olha como ela cuida da casa do Senhor. Olha como ela cuida. Olha como ela cuida. Ah, o anjo do Senhor. Alguns vão chamar aquilo ali de teofania. Olha para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Varão valoroso. Pega na mão dessa irmã, dá os 10 e diga para ela: o Senhor é contigo, varoa valorosa. O anjo do Senhor está, ó. Escute isso aqui. O céu está dizendo: estou de olho, estou de olho, estou de olho, estou de olho. Parece que não tem manifestação, mas tem supervisão. Tem supervisão. Essa obra aqui tem supervisão. Tua casa tem supervisão. Teu ministério tem supervisão. Está debaixo do olhar de Deus. Concluo. Começa a conversa. Irmão, crente que vive no secreto, ele sabe discernir. E crente que vive no secreto, às vezes ele é meio indaguento também. Gideão, olha, Gideão não pula, não grita, não marcha, não roda quando ele vê o anjo. Gideão vê o anjo e escuta: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele diz assim: se o Senhor é comigo, por que todo esse mal nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que Ele permitiu isso? Deus deixa Gideão indagar, indaga, fala. Aí imagina o céu dizendo: terminou. É mais ou menos assim. A gente diz: ano que vem eu não canto mais, não participo mais, não faço mais nada, eu não quero mais saber de nada. E cadê Deus? Deus está só olhando, dizendo: vou deixar passar, que daqui a pouco tu volta. Ano que vem eu vou fazer assim, vai ser desse jeito, vai ser mais aquilo, vai ser mais isso. Ah, já terminou, Gideão? Você perguntou o que queria perguntar, né? Mas eu não vim te responder nada disso. Eu vim aqui te dizer que com crise ou sem crise, o Senhor é contigo. Tu crendo ou não crendo, Ele é contigo. Tu vendo porta ou sem ver porta, o Senhor é contigo. E se tu achou que tu tinha ouvido tudo, escuta agora esse rolo: o Senhor é contigo, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Como assim? Líder, eu formo, é no secreto. Enquanto tu estava no lagar, eu estava te ensinando a trabalhar sob pressão. Enquanto tu estava no lagar, eu estava te treinando como lidar com gente, como trabalhar debaixo de perseguição, como sobreviver à guerra. Não estou entendendo. Desceu Rebidai, desceu o agricultor, vai subir líder. Desceu o agricultor, vai subir juiz. Desceu agricultor, vai subir juiz. Desceu agricultor, vai subir líder. Alguém está entendendo aqui? Alguém está olhando e dizendo: começou como? Aí você diz assim: se você soubesse como foi que eu desci, ó. Aí ele diz assim:
Toma esse negócio. Minha família é a mais pobre em Manassés. E dos mais pobres, eu sou o menor. Eu não sei se tu está entendendo. Sabe o que é que Gideão está dizendo? A minha casa é a mais pobre. E dos mais pobres, eu sou o mais acabado. Como é que eu vou enfrentar esse povo? Ele disse: tu ferirá os midianitas como se fosse um só homem. Receba isso aqui. Quem desce no secreto, ele sobe para enfrentar guerras que, se não fosse a mão de Deus te treinando, tu não aguentaria o impacto. Mas Deus te diz essa noite: te colocarei em lugares que tu não imagina. Te darei números e proporções que tu não imagina. E qual será o impacto disso? Eu vou te botar na frente da batalha. E o impacto dessa guerra vai ser como se tu estivesse lutando com um só homem. Recebe essa palavra. Eu estou vendo Deus neutralizando o impacto. Não entendi. Se a oração não te livrar, ela te prepara para passar. Se a oração não te livrar, ela te prepara para passar. E eu vou gritar mais uma vez: se a oração não te livrar, ela te prepara para passar. E eu vou como? Com a força que você tem. Não precisa fazer peteca, não precisa botar maquiagem, não precisa vir que nem árvore de Natal todo enfeitado. Vai com a força que você tem. Aí Gideão diz assim: não, deixa eu ver se Deus é comigo mesmo. Porque agora só resta 300 para enfrentar os midianitas. Aí Gideão desce, irmão, já estou concluindo, no arraial dos midianitas. Quando ele desce, sabe o que é que ele escuta? Porque tem dia que quando Deus quer, Deus usa até o inimigo. Aí ele escuta o inimigo dizendo assim: tive um sonho. Eu gosto disso. E no sonho, um pão de cevada fazia um ribuliço no arraial, derrubava tudo e acabava com tudo. Aí alguém escuta e diz assim: já sei, o pão de cevada é Gideão. Alguém entendeu ali? Sabe por quê? Quem está comigo, diga amém. Pão de cevada era conhecido como pão de pobre, pão de segunda, pão inferior. Lembra o que foi que Gideão disse? A minha casa é a menor, e eu sou o mais pobre da casa do meu pai. Aí Deus não vem dizendo: eu vou pegar o pão de primeiro e vou usar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Gideão é pão de segunda, Gideão é pão de cevada, mas eu vou pegar pão de cevada e vou fazer um reboliço com ele na terra. Quem recebe isso aqui? Cadê os pão de cevada? Cadê? Eu estou perguntando: cadê os pão de cevada? Prepara, isso é para quem crê em mistério. Eu vou dar uma volta contigo na terra, vou fazer reboliços em arraiais. Que alguém diz assim: aqui não entra, não prega, não canta. Aí Deus diz: vai entrar, e vou fazer reboliço, vou sacudir o arraial. Cadê o pão de cevada? O Senhor dos Exércitos te toma agora, e Ele está dizendo: vou usar pão de cevada, vou usar pão de cevada. Pão de cevada na mão de qualquer um só alimenta menino, mas na mão de Jesus, vira padaria. Pão de cevada no secreto, Deus faz reboliço com ele na terra. Recebe graça. Agora pega na mão dela para a gente terminar e diz: prepara, pão de cevada, Deus vai fazer reboliço. Agora diga: e o resultado é vitória. Quem pode adorar? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.